Boa tarde, quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática. E vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou na aula passada antes de começar o conteúdo da nossa aula de hoje, certo? Na aula passada, a gente viu que o computador, ao longo dos anos, foi se tornando um dos meios de comunicação mais poderosos pela sua capacidade de alcance, pela sua rapidez, por ser um meio barato de estabelecer comunicação com pessoas tanto de perto quanto de muito longe. E que existem várias formas da gente utilizar o computador como meio de comunicação, através de e-mails, bate-papos, redes sociais e muitas outras. Só que a gente sabe que o computador não foi inicialmente criado para isso. O computador, lá quando ele foi criado, era pensado para ser uma máquina de fazer contas, de fazer cálculos. E essa ferramenta só conseguiu virar o meio de comunicação ao longo dos anos, especialmente por causa de um evento muito específico, que foi a invenção da internet. Bom, a internet a gente vai ver hoje que também não foi criada, não foi pensada para ser utilizada como é hoje em dia, no alcance que tem hoje em dia, mas já tinha o propósito da comunicação. A gente vai ver hoje a história da internet e como ela possibilitou o computador a virar um dos meios de comunicação mais utilizados no mundo inteiro, correto? Então, eu peço que vocês peguem a folhinha dessa semana e acompanhem a leitura comigo. Por quê? O texto que a gente vai utilizar hoje tá na folhinha, tá explicando tudo certinho e é ele que vocês vão usar quando precisarem estudar para a prova. Então, vamos lá. Na primeira página da nossa folhinha, a história da internet. A história da internet começa em meio a uma guerra. A Guerra Fria, Guerra dos Estados Unidos contra a União Soviética. Nessa guerra que começa a história da internet. A internet surgiu nos Estados Unidos em 1969, com o propósito de proteger e compartilhar informações militares entre bases distantes. Com medo de que um bombardeio pudesse destruir informações de guerra, o exército americano, junto com as universidades, desenvolveram um meio de estabelecer uma conexão entre computadores. A princípio, a internet era algo local, apenas mais tarde foi comercializada para outros países. Então, a internet surgiu como um projeto local dos Estados Unidos a fim de proteger as suas informações de guerra. Porque o que foi percebido é que existiam várias bases militares nos Estados Unidos e que se uma delas fosse bombardeada, todas aquelas informações que estavam sendo guardadas ali, elas seriam perdidas. E a gente sabe que em uma guerra, nenhuma informação pode ser perdida. Informação de estratégia, de posicionamento dos inimigos, do nome das tropas. Então, nada disso podia ser perdido. Então, foi começado a desenvolver um meio de conectar os diferentes computadores das diferentes bases para que, caso uma dessas bases fosse bombardeada, todas as outras bases também pudessem ter as mesmas informações, ou seja, nada seria perdido. Tudo que tivesse em um computador ia ter no outro, ia ter no outro, ia ter no outro, e assim todo mundo compartilharia das informações e não seria perdido nada em caso de bombardeio, certo? Então foi praticamente uma estratégia de guerra. Foi o exército junto com as universidades, porque a gente sabe que para desenvolver esse tipo de tecnologia, as universidades também fazem um papel bastante importante. Inicialmente, a internet era um projeto local, então era uma coisa militar dentro dos Estados Unidos, que foi, após a guerra, foi continuado, né? Foi estudado mais a fundo e aí começou a ser vendido para outros países, que dentro desses países também demorava um tempo para ser comercializado. Somente na década de 90 que a internet chegou aqui no Brasil para ser comercializada do jeito que a gente tem hoje em dia, por volta do ano de 95, certo? Então, vamos continuar no texto da nossa folhinha. Na década de 90, Tim Berners-Lee, que é um
desenvolveu um navegador ou browser, a World Wide Web, a rede mundial de computadores e internet. Bom, é importante dizer que quando começou a ser desenvolvida, a gente não chamava ainda de internet, chamava de ARPANET. A década de 90 ficou conhecida como o boom da internet, pois foi quando ela se popularizou pelo mundo, com o surgimento de novos navegadores, o Internet Explorer, Netscape, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera e o aumento do número de usuários navegadores de internet. Então, na década de 90, com o advento dos navegadores e do World Wide Web, né, que é a internet ao redor do mundo, aumentou muito o número de usuários da internet, certo? Então, por isso a década de 90 foi conhecida como o boom da internet. Junto com isso, também os fabricantes de computadores começaram a facilitar para as pessoas comprarem os computadores. Isso para estimular que mais pessoas pudessem ter acesso à internet e que isso se popularizasse. Bom, diante disso, ocorre uma grande proliferação de sites, chats, redes sociais, como Orkut, Facebook, MSN, Twitter, tornando a internet a rede ou teia global de computadores conectados. Então, foi assim que o computador conseguiu chegar hoje nesse patamar de meio de comunicação mais utilizado no mundo inteiro. Ainda mais depois da invenção dos smartphones, né, que a gente já pode considerar como computadores portáteis, já que hoje em dia eles desempenham tantas funções quanto o computador ou até mais, dependendo do uso que você faz dos aplicativos, porque a gente sabe que tanto no computador quanto no celular a gente pode aumentar as funções deles. No computador, utilizando programas, e no celular, utilizando os aplicativos. O celular, ele tem uma determinada função, né? Ele foi pensado para determinadas funções, mas cada dia existem novos aplicativos que vão surgindo, aumentando ainda mais a função do celular, dos smartphones, no caso. Então, por isso, a gente considera hoje a internet juntamente com o computador, né? Porque a gente viu que o computador sozinho, ele não é capaz de se comunicar, e a internet sozinha também não. O computador em conjunto com a internet formam essa teia aí que hoje em dia é o meio de comunicação mais utilizado. E aí na nossa folhinha a gente tem apenas uma pergunta para vocês explicarem com as suas próprias palavras o que é a internet, certo? Não é para copiar do texto parte nenhuma, é para você ler o texto, pensar um pouco e botar com as suas palavras o que é a internet. Vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.